Vamos ler do verso 18 ao verso 22. Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Guarda bem essa palavra, imediatamente. Verso 20. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte disser: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo que pedirdes em oração, crendo, você vai receber. Mas primeiro, eu quero falar dessa passagem a respeito de um evento aparentemente estranho. Um milagre que não teve, nós possamos dizer, algum objetivo para qualquer pessoa. Jesus fez uma figueira secar. O que isso aí fez de importante para as pessoas que estavam ali? Não ajudou, mas também não atrapalhou ninguém. Mas eu vou explicar o contexto, eu vou explicar o que significou isso que Jesus fez diante da figueira. Eu não sei se é por causa dessa passagem que algumas pessoas tiram aquela ideia, porque Jesus amaldiçoou, de certa forma, a figueira e a figueira secou. Eu não sei se é daqui que alguns tiram a ideia de que, olha, leva uma rosa, põe na porta da sua casa e toda a maldição vai para a rosa e a rosa vai secar. Eu não vejo outro paralelo bíblico, sinceramente, para essas coisas que eles fazem. É tão sério que meu filho tem 10 anos e ele estava conversando comigo a semana passada, e nada espiritual não, apenas naturalmente falando. Ele estava vendo a TV e tinha um pastor fazendo esse negócio, né? Olha, leva a rosa e toda a maldição vai para a rosa e a rosa vai secar. E meu filho, sem revelação do Espírito nenhuma, naturalmente falando disso: pai, mas é claro que vai secar, está fora do pé? Falei: Jesus amado, uma criança de 10 anos está enxergando coisas que às vezes tem adultos que não enxergam. Na verdade o meu tema não é nem isso daqui, mas é um milagre que Jesus fez, a princípio punitivo. Ele puniu uma figueira, e a princípio, como eu disse, não tinha utilidade para as pessoas que estavam ali. Não fez mal, mas também não fez bem para ninguém. Mas é óbvio que tinha um fundo histórico, que é a continuação do que eu estou pregando todas as quintas de Mateus. Semana passada os irmãos lembram que eu preguei sobre a purificação do templo. Então esse texto vem continuar explicando aquilo ali. Esse episódio a gente pode colocar pelo menos com 2 objetivos, com 2 esclarecimentos. Primeiro, era um ato profético. O que Jesus estava falando ali é que ele estava deixando o povo judeu alerta. O povo judeu foi o povo que rejeitou a ele. Ele estava deixando aquele povo alerta sobre o que aconteceria com eles caso eles não reconhecessem que Jesus era o Filho de Deus. Seriam amaldiçoados. No contexto que nós seguimos, essa é a explicação mais lógica. Ele purifica o templo, então vem e faz essa demonstração para mostrar para eles: olha, se vocês não me reconhecerem como Deus, não apenas como carpinteiro de Nazaré, o que vai seguir sobre as suas vidas será maldição. E é isso que nós vemos que aconteceu. Os judeus hoje não são povo de Deus porque não reconheceram a Cristo como Salvador. É óbvio, a Bíblia diz que eles um dia vão voltar. E então a bênção será maior ainda, mas nesse momento eles não têm nada de povo de Deus. Muito pelo contrário, eles, por falta de entendimento, mataram a Jesus. Eles, por falta de conhecimento da palavra, mataram a Cristo. Mas tem um segundo ponto que nós podemos ver também aqui. Jesus, ele estava demonstrando a capacidade do poder da fé, daquilo que nós podemos fazer através da crença nele. Tanto é que ele acaba de amaldiçoar a figueira seca, e os discípulos ficam boquiabertos, e ele diz: olha, vocês podem fazer não apenas isso, mas se vocês falarem para o monte, saia daqui e vai para lá. Se vocês crerem de todo o seu coração, isso também irá acontecer. Para mostrar para mim e para você que não há impossíveis aquele que crê. E eu vou falar sobre esses princípios, mas primeiro, põe lá por favor, o primeiro princípio. Primeiro princípio dessa história: cobrança é algo bíblico. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Cobrança é algo bíblico. Irmãos, quando eu falo de cobrança, eu não estou falando cobrança de conta, né? O irmão está devendo para mim, pastor, o senhor falou e agora? Eu não estou falando também daquelas coisinhas pífias de, vai tempo que nós não sai, faz tempo que não leva no shopping. Não, não é esse tipo de cobrança que eu quero falar. A cobrança maior a respeito dos judeus era para que eles reconhecessem a Jesus como Messias. Eles tinham todo o Antigo Testamento. É tão sério que alguns historiadores dizem que crianças
filhos de judeus, até os 12 anos, eles sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, de cor. Não era 5 versículos, não, era 5 livros, com 12 anos. Porque eles levavam a sério aquilo que Moisés ensinou. Medita na lei de dia e de noite, ensina o teu filho quando levantar, ensina o teu filho no caminho, ensina o teu filho ao deitar. A ponto que com 12 anos uma criança já sabia pelo menos os 5 primeiros livros de cor. E a primeira cobrança a respeito dos judeus era para que eles reconhecessem a Cristo como Salvador. Israel, o povo judeu, era um povo bom de culto. Fazia todas as leis externas, todavia ruim de caráter. Era um povo que achava que simplesmente se eles fizessem algo moral que a lei mandava, estava tudo certo, mas tinha um caráter terrível. Tanto é que Jesus vem e corrige. Olha, vocês estão pensando que pecado é apenas algo externo. Que pecado é você dar um tiro na cabeça de alguém. Não, não. Se você desejar o mal para uma pessoa, isso também vem a ser pecado. E Jesus diz, olha, antes desses frutos externos, vocês precisam ter um fruto de caráter. Como diz Gálatas 5:22. Esses são os frutos que nós cristãos devemos apresentar. Mas o fruto do Espírito é cair, rolar, sapatear, virar, plantar bananeira. Não, não é, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses são os frutos que eu e você devemos apresentar a Deus todo dia. Amor, paz, sermos benignos. É um fruto que Deus cobra de mim e de você sempre. Só que eu sei que quando nós falamos de cobrança, que cobrança é algo bíblico, a tendência já cair no ouvido e a gente não gostar. Porque quem gosta de ser cobrado? Quem que gosta de o tempo todo de ter alguém ali, seja no serviço, olha, você tem que trabalhar direito. Seja o marido falando para a esposa, o arroz está sem sal. Seja a esposa falando para o marido, olha, você precisa melhorar em algumas coisas. Quem que gosta desse tipo de cobrança? Ninguém. Seja no casamento ou até mesmo na igreja. Irmãos, presta atenção aqui, criança é bênção mesmo, fica tranquilo. Quem que gosta de cobrança? Na igreja, você acha que na igreja não tem cobrança? Você acha que de vez em quando, pastor Valmiro, pastor Rodrigo, não dá uma apertadinha em mim, não? É bênção. É para o nosso crescimento, é para o nosso avanço. A cobrança, no limite certo, é saudável e bíblica. Seja ela em qual área for. Jesus aqui ficou furioso, porque essa figueira não deu fruto. Lembra da parábola dos talentos? 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. E Jesus cobrou. Aquele que deu 5 fez render, aquele que deu 2 fez render, e aquele que deu 1. A Bíblia diz que ele foi esconder o talento dele. Ó, Senhor, sabia que o Senhor era bravo. Então eu escondi. E Jesus vem e repreende aquele homem, dizendo, olha, e talento era uma medida de dinheiro mesmo. Se você tivesse colocado no banco, pelo menos renderia juros e eu não perderia nada, porque agora eu saí perdendo. Então cobrança no limite certo é bíblico. E nós também, irmãos, seremos cobrados por Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, porque importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo, para receber segundo o bem ou mal que tivemos feito por meio do nosso corpo. Que é um versículo que fala mais de cobrança do que esse. Todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou mal que tivemos feito por meio do nosso corpo. Mas também na vida. O que nos salva de uma vida medíocre, você sabia que é cobrança? O que nos salva de uma vida terrível e sem perspectiva de algo melhor é a cobrança dos seus pais, a cobrança do seu patrão. Irmão, se não fossem os meus pais todo dia me acordar cedo para dizer, vai para a escola estudar, vai para a escola estudar, dificilmente eu iria. Eu não sei se sou só eu que era assim, né? Às vezes você é um anjo. Mas na maioria das crianças é assim. Eu lembro até hoje, morava em 2 cômodos, uma cozinha e um quarto, morava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E meu pai, sem relógio, acordava todo dia cedo. E como você acorda todo dia de manhã, você pega o hábito. Só que tinha dia que o seu dia falhava. E eu estava acordado. Só que eu ficava lá, rapaz, ele nem mexeu. Eu que vou mexer? É ruim, hein? Ficava quietinho. Na hora que dava o horário, eu falei, passou o horário para a escola. Eu acordava. Pai, o senhor perdeu a hora, hein? Que pena. Não foi à escola. Que triste. Mas, se não fosse dia a dia, essa cobrança, irmão, eu sei que é chato, mas é algo que é para o nosso bem. É o pai todo dia ensinando o filho, come com a boca fechada, moleque. Para com isso, para com aquilo. Você dificilmente vai precisar cobrar uma criança para que ela jogue videogame, ou para que ela brinque na rua com os amigos. Não vai precisar. Vai ter que chamar ela para dentro. Cobrar não. Agora para estudar matemática, pode ter certeza, vai ter que pegar no pé. Vai ter que apertar, porque eu pelo menos eu nunca vi alguém falar assim, pai, eu não quero jogar videogame, eu preciso dar mais matemática.
fórmula de Bhaskara, delta igual a B ao quadrado, menos 4AC, isso me fascina. Eu nunca vi. Meu filho, Cauã, ele tem 10 anos. E ele lê bastante. Pergunta se ele gosta. Não. Mas eu não dou alternativa. Ou ler. Eu dou sempre um livro para ele e falo, filho, ó, isso aqui 10 para você depois que você ler. Eu não falo para ele, ó, lê se você quiser. É óbvio, tem que incentivar também, né? Porque ninguém ama ler por amar. Tem que dar um incentivo. E a mesma coisa, no estudo também. Eu estou sempre ali, cobrando. E eu e minha esposa, a gente dá aula para ele. E ele ama quando é minha esposa. Quando é eu, ele já acorda até meio do avesso já. Porque ele sabe, eu pego firme mesmo. Pego firme. Ontem ou anteontem, era meu dia de dar aula de matemática para ele. Daí eu estou lá explicando para ele, conta de multiplicação com vírgula, casa decimal para a direita, para a esquerda. Daí eu peguei, filho, agora o pai vai dar 5 minutinhos de intervalo para você, o pai só vai fazer uns exercícios aqui, depois você volta, fez, acabou. E ele feliz da vida, né? Daí ele voltou, dei um exercício só, né? Que começava na letra E até a letra Z. Com X, Y e W. Eu falei, filho, não se desespera não, você vai dar conta. Eu sei que para ele hoje é algo chato. Ai, não acredito, divisibilidade, quanto que é por 2, quanto que é por 3, quanto que é por 5. Nossa, é terrível. Mas eu sei que lá na frente vai fazer um bem danado para ele. E Deus também é assim conosco. As cobranças que nós temos é para o meu e para o seu bem. Num relacionamento, precisa ter cobrança para que o relacionamento possa ser saudável. Seja num relacionamento de amizade, seja na igreja, ou seja num relacionamento conjugal. É necessário cobrança, portanto, essa história de que, olha, relacionamento não precisa ter cobrança. Eu discordo. Relacionamento com base apenas na confiança não é confiável. Exatamente isso que eu falei. Relacionamento com base apenas na confiança não é confiável. Quer um exemplo? Aqui na igreja. Você imagina o seguinte, eu digo para vocês, irmão, vocês têm que confiar em mim. Só eu conto o dinheiro, só eu levo para minha casa, só eu sei quanto que entra, só eu sei quanto que sai, e eu digo para você, irmão, confia, não vai confiar no seu pastor? É óbvio, eu espero que você confie, mas isso não é um relacionamento saudável. A Bíblia diz que o trono de Deus em Apocalipse está no mar de vidro, em cima do mar de vidro, transparente. E é por esses motivos que nós exercitamos sempre ser transparente. Os irmãos aqui sabem, ó, todo mês eu mando e-mail para os irmãos com o relatório, o que entra, o que sai, quanto que é meu salário, quanto que gastou, quanto que não gastou. Tirando, acho que os irmãos mais novos estão chegando aqui, a maioria já conferiu, mês a mês, o que entra na igreja, o que sai. Porque isso é bom para mim e também é bom para você, para que você possa confiar. Paulo, em 2 Coríntios, ele começa a falar a respeito dos donativos que a igreja tinha recebido. A igreja tinha recebido muitos donativos, oferta, dinheiro. E então Paulo explica, olha o que diz 2 Coríntios. 2 Coríntios 8, 20 e 21. Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. O pessoal tinha dado dinheiro para a igreja, para que o evangelho se propagasse. Por nós, pois, o que nos preocupa, olha o que Paulo diz, o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Olha a preocupação de Paulo. Olha, eu não quero ser honesto para com o dinheiro que vocês têm nos ajudado, apenas honestidade para com Deus. Também importa e me preocupa ser honesto para com os homens, para que as pessoas vejam que aqui é tudo transparente. E é por esse motivo que nós nos esforçamos para fazer da mesma maneira. Porque na maioria das vezes quem não gosta de ser cobrado é quem está devendo. Pastor que não gosta de ser perguntado a respeito das finanças da igreja, irmão, você pode ficar com o pé atrás. Num relacionamento, marido, esposa que não gosta de ser cobrado, na maioria das vezes é porque deve algo. Cobrança, em certo sentido, é bênção. Na medida certa, é bênção para qualquer vida e para qualquer relacionamento. Eu acho um absurdo. Tá lá, tem o casal, um tem um zap, o outro tem outro, e tem senha no celular um do outro. A senha J de ponta cabeça para baixo, para trás, ninguém saber. E diz que é minha privacidade. Falei, que história é essa, irmão? Casou, acabou a privacidade. Casou os dois, uma só carne. Os dois um zap, os dois no Facebook. Traduzindo para hoje, seria mais ou menos por aí. Eu viro e mexo, eu pego minha esposa no meu celularzinho lá, né? Conferindo lá os zap, as mensagens, os face, pergunta, quem que é essa aqui? Eu nem esquento a cabeça, está tudo lá. O computador aqui da igreja tem nem senha, não tem nada. O meu também. Olha, não estou escondendo nada de ninguém. Isso é bênção. Uma vez eu vi uma história que eu achei muito interessante. A mulher tinha uma senha no celular que
Só ela sabia. Daí o marido falou, amor, que história é essa, hein? Senha no celular. Tá devendo alguma coisa? Fala a senha pra mim aqui. Daí, amor, já é óbvio que eu vou falar a senha pra você. Você está desconfiando? Não, mas eu quero conferir. Qual que é a senha? Olha, a senha é a data do nosso primeiro encontro. Parou e pensou, amor, eu confio em você, eu não quero nem ver. Eu nem sabia nada. Tinha esquecido faz tempo, o homem para essas coisas aí não guarda nada. Mas devemos ser transparentes. Cobrança na medida certa faz bem. Vai falar que não faz um bem danado. Você falta ao culto. Você falta ao pequeno grupo. Você chega em casa, já tem um zap batendo lá no seu celular já. Irmão, por que você não veio? O que aconteceu? Faltou por quê? Aconteceu alguma coisa? Fez falta no culto. Faz um bem danado, sabe por quê? Quando você pensar em faltar outra vez sem motivo, você fala, não vou faltar, os irmãos já vão perguntar por que eu faltei. Na verdade, é segurança para mim e para você. Segurança para nós como igreja, segurança para nós como cristãos. Protege de desviar. Uma vez eu vi um irmão falando isso, olha, ou igreja difícil de desviar é que não resgatar, viu? A gente fala 2 cultos, tem 2, 3 na cada gente, que jeito que a gente desvia? Não dá. Para você ver o quanto é bênção. A cobrança na medida certa. Segundo princípio, põe lá, por favor. Temos que dar frutos para Deus mesmo fora de época. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Temos que dar frutos para Deus mesmo fora de época. E Marcos 11, que é um texto paralelo a esse, que conta a mesma história. Ele diz que quando Jesus chega diante daquela figueira sem fruto, e diz um detalhe, não era época de fruto. E mesmo assim Jesus cobra. Está sem fruto, mas se a árvore falasse, Senhor, não está na época ainda. Deus falou, não quer nem saber, tinha que dar fruto. Conosco também acontece da mesma forma. Eu e você não podemos, irmãos, dar desculpa diante de Deus. Porque o que eu mais vejo é crente que às vezes fica se desculpando por causa das circunstâncias, por causa de não ser época de ser santo. Como se existisse um período que nós temos que obedecer mais e outros menos. Alguns dizem, olha, perdi o emprego, eu tenho motivo para encher a cara no final de semana. Aliás, e agora? O que vai ser de mim? E se acham no direito. Brigou com a mulher. Se acham no direito de ir para a internet e ver pornografia. Ou a esposa, lá ouviu um xingo do marido. Vou para casa da mamãe. Vou para casa da mãe. E briga. E acha que é motivo. Ganha pouco. Acha que é motivo para roubar o patrão. Acha que é motivo para ser desonesto, mas não é. Olha o que Provérbios 24 diz. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Irmãos, não interessa se as figueiras, se os crentes aí de fora não são fiéis. Deus nos chamou para ser fiel. Não interessa se todo mundo faz determinada coisa. Se todo mundo faz, o problema é deles. Nós vamos fazer o que é correto. Vamos procurar ser santos, segundo o que a palavra de Deus diz a mim e para você. Não interessa se tem igreja que tem escola de samba. Absurdo, mas é verdade. Eu vi esse dia, não sei se alguém viu. Igreja com escola de samba. Igreja com MMA, vi ontem. É o cúmulo da absurdo. Imagina uma oração antes de começar a luta. Senhor, dá graça de eu finalizar o irmão num soco só, para ele não sentir muito. É incoerente. Senhor, que o Senhor venha com a força de Sansão para eu rebentar com ele. Irmãos, não interessa se tem um tanto de gente fazendo o que é errado. Nós vamos buscar fazer o que é reto, mesmo num tempo em que nós vivemos. Porque, convenhamos, muitos dizem, é difícil ser santo no mundo pervertido que nós vivemos. Você sai na rua, no calor, as mulheres usam saia, você não sabe se é saia ou se é cinto. Passa na frente de uma academia lá, aquelas calças embaladas a vácuo. Daí você pensa, Senhor, que dificuldade de ser santo. Você pensa que a nossa época é ruim? A época de Paulo era muito pior. Paulo vivia na época ali onde ele andava com os gregos, foi à Grécia. Se você já olhou pelo menos um pouquinho das esculturas gregas, você percebeu que são todas sem roupa? Esse era o contexto que Paulo vivia. Na época de Paulo, existia prostitutas cultuais, isso mesmo, mulheres que eram crianças, que viravam mulheres, que eram criadas para servir o deus deles, Afrodite, com sexo na hora do culto. E era um prazer para os pais. Tem uma filha sacerdotisa. No culto era desse jeito. E você acha que hoje é difícil? Difícil era na época de Paulo. E mesmo assim, ele continuou sendo santo. Apocalipse 2,13, quando Deus começa a elogiar a igreja de Pérgamo, olha o que ele diz. Conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Conheço o lugar que habitas, trono de Satanás.
contudo você se conserva. Eu e você, irmãos, não temos desculpas para falar, Senhor, faculdade é terrível, desvia um monte de gente, que história é essa? Senhor, é difícil ser santo no mundo perdido. Desculpa. Fomos chamados para dar fruto para Deus em todo o tempo, em cantares. Olha o que a Bíblia diz, tal como o lírio entre os espinhos, assim é a minha donzela no meio das outras. Ainda que ao redor seja só espinho, sejam só coisas horríveis, nós fomos chamados para fazer a diferença. Fomos chamados para ser santo. O que Jesus está pedindo para mim e para você é algo sobrenatural. Mas se eu e você cremos nele, você pode ter certeza que ele sempre vai dar força. Não devemos aceitar de forma alguma essa historinha aí. Mas pecar todo mundo peca. Mas isso aqui todo mundo faz. É só você lembrar do exemplo de Daniel. A Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia. Essa é a posição que você precisa ter, meu irmão. Diante do pecado, diante da sociedade. É resolver firmemente não se contaminar com essas coisas. Os frutos são tão importantes para Deus, que se você ler os livros de reis e crônicas, você vai ver que a história dos reis não é definida se ele fez grandes coisas, se não fez, se construiu palácio, se não construiu, mas sempre a história dos reis é definida em uma simples frase: fez o que era reto diante do Senhor, ou fez o que era mal diante do Senhor. Aquilo que ele fez durante o reinado dele, Deus não dá tanta importância, mas ele diz, fez o que era reto diante do Senhor. Se fez boas obras, joia, mas o mais importante, eu e você, fazermos o que é reto aos olhos do Senhor. E terceiro e último princípio para encerrar, o poder da fé. Você pode repetir isso para a pessoa do seu lado? O poder da fé. Aqui nessa passagem, podemos falar pelo menos que tinha dois tipos de fé que estavam em questão. O primeiro tipo de fé era a fé salvífica, a fé para salvação. Essa fé os judeus não tinham. Eles precisavam dela, tanto é que essa era a cobrança de Jesus em cima deles. Vocês precisam crer em mim como Deus, como Filho de Deus, para que então vocês possam ser salvos. Essa era uma fé. A fé mais importante que todo aquele que é nascido de novo tem. Mas também há uma segunda fé, que é a fé que Jesus chega e diz, olha, vocês precisam ter fé para também operar milagre. Porque convenhamos, irmãos, você chegar diante de uma figueira e falar, seca. Tem que ter fé demais, hein? Fé é para você falar para o monte, sai daqui, vai para lá. Eu sei que é ilustrativo, mas, por exemplo, eu teve uma época na minha infância que eu pensei que era literal. Meu avô, ele morava num pé do morro, e eu, no catecismo, tinha ouvido esse versículo, eu fui para frente do morro, exercitar a fé. Sai agora, sai, vai, sai daí, morro, agora! E não ia, irmão, de jeito nenhum. Eu lembro que eu saí de lá tão triste, falei, nossa, eu não tenho fé, coisa nenhuma. Entendi meio que de forma literal, criança você sabe como que é. Mas tem a diferença da fé para ser salvo e da fé para operar milagre. Os discípulos, os apóstolos, tinham o mais importante, que é a fé para ser salvo. Eles criam que Jesus não era apenas um carpinteiro, não era apenas o filho da tia Maria, mas era Deus. Essa é a fé mais importante. Todavia, Jesus falou, olha, vocês precisam ter outra fé agora, que é a fé para que vocês possam ver milagres acontecendo. E essa fé, nós crescemos nela também. Não é uma fé que brota do dia para a noite. A fé para você orar para um enfermo, a fé para você ver milagres acontecendo, é uma coisa que nós vamos cultivando dia a dia. E quanto mais você conhece da palavra, quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você vê o tamanho que Deus é, a tendência é a sua fé crescer gradativamente junto com essas coisas. E na vida cristã, tudo gira em torno da fé. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que a fé move montanhas, que pela fé nós recebemos as promessas, que pela fé nós podemos ver cura, nós podemos vencer batalhas. Então a vida cristã, ela gira em torno da fé. Tiago 5,16 diz, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. E é óbvio, esse justo que ele está dizendo, não é aquele justo de uma pessoa moralmente correta, mas aquele que diz Romanos 5,1, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. A súplica desse justo, que foi justificado pelo sangue de Jesus, essa sim tem muito valor. A Bíblia relata muitas pessoas comuns, como eu e você, mas que viram grandes coisas acontecendo simplesmente por conta da fé. Eu sei que às vezes você vê pessoas com olhos